Como restaurar qualquer relacionamento com oração e compreensão? Funciona mais rápido do que você imagina. Todos nós passamos por momentos difíceis nos nossos relacionamentos. Às vezes, aqueles que mais amamos são os que mais nos ferem, e isso pode nos deixar sem esperança. Talvez você esteja assistindo isso porque está enfrentando um momento assim, uma crise no seu relacionamento com alguém importante. Pode ser com um familiar, amigo, cônjuge ou até mesmo um colega de trabalho. E a sensação de perda, de distância pode ser muito dolorosa. Mas quero te dizer algo muito importante. Deus tem um plano para a sua vida e para os seus relacionamentos. Mesmo quando tudo parece estar desmoronando, quando as palavras feriram demais, ou quando a mágoa parece ser insuperável, existe esperança. E essa esperança começa com algo simples, mas incrivelmente poderoso: oração e compreensão. Se você está sem esperança hoje, quero que saiba que Deus ouve as suas orações e pode transformar qualquer situação, mesmo as que parecem impossíveis. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, a Bíblia nos lembra: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aqui Deus nos convida a confiar nele, a entregar nossas preocupações e medos em oração. Isso inclui nossas dores emocionais e relacionamentos quebrados. Quando entregamos esses fardos a Deus, permitimos que Ele comece a trabalhar de uma maneira que não poderíamos fazer sozinhos. E junto com a oração vem a compreensão, a capacidade de ver o outro com os olhos de compaixão e empatia que só Deus pode nos dar. Neste artigo, vamos explorar como a oração e a compreensão podem restaurar qualquer relacionamento e como você pode começar esse processo hoje mesmo. A importância da oração nos relacionamentos. A oração é o primeiro passo para a restauração. Ela nos conecta diretamente a Deus, permitindo que nossos corações sejam transformados e que possamos ver as situações com novos olhos. Muitas vezes, nos momentos de crise, nosso impulso é tentar resolver tudo por conta própria. Queremos argumentar, nos defender ou até mesmo nos afastar da pessoa com quem temos conflitos. Mas quando escolhemos começar com a oração, estamos dizendo a Deus: eu não posso fazer isso sozinho, mas eu confio que o Senhor pode. Em Tiago capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Este versículo nos lembra que a oração tem poder para trazer cura, tanto no sentido físico quanto emocional. Quando oramos por nossos relacionamentos, pedimos a Deus que cure as feridas, que amoleça os corações endurecidos e que restaure o que foi quebrado. Muitas vezes, quando oramos por um relacionamento, Deus começa trabalhando em nós. Talvez estejamos esperando que a outra pessoa mude, mas Deus usa esse tempo de oração para nos moldar também. Ele nos ensina a perdoar, a ter paciência e a amar incondicionalmente, assim como Ele nos ama. Exemplos bíblicos de restauração através da oração. A Bíblia está cheia de exemplos de como Deus restaura relacionamentos quebrados. Um dos exemplos mais poderosos é a história de José. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Passou anos sofrendo injustiças e poderia facilmente ter se tornado uma pessoa amarga e vingativa. No entanto, José escolheu confiar em Deus e, no tempo certo, Deus restaurou o relacionamento entre ele e seus irmãos. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José diz aos seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Isso nos ensina que Deus pode usar até os momentos mais dolorosos e traiçoeiros para um propósito maior. José não apenas perdoou seus irmãos, mas também entendeu que Deus estava trabalhando em tudo, até mesmo na traição, para cumprir seus planos. Outro exemplo é o de Davi e Saul. O relacionamento entre Davi e o rei Saul foi cheio de conflitos. Saul, por ciúmes e medo, perseguiu Davi e tentou matá-lo diversas vezes. No entanto, Davi continuou confiando em Deus e orando por proteção. Ele nunca tentou retribuir o mal que Saul lhe fazia. Ao contrário, Davi sempre demonstrou respeito e oração por Saul. No final, mesmo com todas as dificuldades, Davi foi honrado por Deus e se tornou um grande rei de Israel. Essa história nos mostra que, mesmo quando a outra pessoa parece irremediável, a oração pode nos dar a força e a sabedoria para agir com integridade. Jesus também é o maior exemplo de oração e compreensão. Mesmo quando foi traído por Judas, um dos seus próprios discípulos, Jesus não retribuiu com raiva.
Ao contrário, ele orou por todos, incluindo seus inimigos. Em Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesus, enquanto estava na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Esse exemplo de amor e perdão incondicional é a base para a restauração em qualquer relacionamento. A compreensão. Olhar além da dor. Quando falamos de compreensão, estamos falando sobre a capacidade de ver além da nossa dor imediata e tentar entender o que está acontecendo no coração da outra pessoa. Isso não significa justificar erros ou aceitar comportamentos prejudiciais, mas significa buscar empatia. Muitas vezes as pessoas que nos ferem estão lidando com suas próprias lutas, e nós talvez nem saibamos disso. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, a Bíblia nos ensina: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A compreensão vem de um coração que foi tocado pelo perdão de Deus. Quando nos lembramos de como fomos perdoados por Deus, fica mais fácil estender esse perdão e compreensão aos outros. Compreender a outra pessoa também exige humildade. Significa admitir que talvez não saibamos tudo o que está acontecendo, que talvez estejamos errados em algumas coisas e que precisamos de Deus para nos guiar. Quando você ora pedindo compreensão, Deus abre seus olhos e seu coração para enxergar as coisas de forma diferente. Perdoando e liberando a mágoa. O perdão é um dos elementos mais cruciais na restauração de qualquer relacionamento. Sem perdão, a mágoa cria uma barreira que impede a cura. Mas o perdão não é fácil. Às vezes a dor é tão profunda que parece impossível perdoar. No entanto, Jesus nos ensina que o perdão é essencial para nossa própria paz. Em Mateus capítulo 6, versículo 14, Jesus nos lembra: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. O perdão é um ato de obediência a Deus. Quando perdoamos, não estamos dizendo que o que a outra pessoa fez foi certo, mas estamos liberando essa dor e entregando a justiça nas mãos de Deus. Um relacionamento não pode ser restaurado se não houver perdão. Mas lembre-se de que o perdão não é um sentimento, é uma escolha. Escolhemos perdoar mesmo quando ainda sentimos dor. Com o tempo, Deus trabalha em nossos corações para curar as feridas, lidando com a impaciência, confiando no tempo de Deus. Um dos maiores desafios ao tentar restaurar um relacionamento é a impaciência. Queremos ver os resultados imediatamente, mas nem sempre as coisas acontecem no nosso tempo. É nesse momento que precisamos lembrar que o tempo de Deus é perfeito. Ele vê o quadro completo, enquanto nós só conseguimos ver o que está diante de nós. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, a Bíblia nos diz: há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Às vezes, a restauração que tanto buscamos exige tempo. Pode ser que Deus esteja trabalhando nos corações de ambos, moldando atitudes, curando feridas profundas e preparando um terreno sólido para que o relacionamento seja restaurado. Durante esse tempo, a oração é fundamental. Ela nos mantém conectados a Deus, nos dá paciência e nos ajuda a confiar que Ele está trabalhando, mesmo quando não podemos ver. Deus não nos deixa sozinhos em nossas lutas. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, está escrito: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, orando por direção e sabedoria. Além de orar por cura e restauração, é importante também orar por sabedoria e direção. Em alguns casos pode ser difícil saber o que fazer ou como agir em determinadas situações. A Bíblia nos incentiva a pedir sabedoria a Deus. Em Tiago capítulo 1, versículo 5 está escrito: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Deus está disposto a nos dar a sabedoria que precisamos para lidar com qualquer situação, inclusive em nossos relacionamentos. Quando oramos por sabedoria, pedimos que Deus nos guie em como falar, como agir, e até mesmo quando é o momento certo de tomar decisões importantes. Com a orientação de Deus, podemos evitar muitos erros e agir com mais compaixão e paciência. Envolva-se em comunidade e busque apoio. Restaurar um relacionamento pode ser uma jornada difícil e você não precisa passar por isso sozinho. Deus nos deu a comunidade cristã para nos apoiar. Não tenha medo de buscar conselhos de pessoas de confiança, como líderes espirituais ou amigos cristãos que possam orar com você e te oferecer apoio emocional.
Em Provérbios capítulo 11, versículo 14 está escrito: Onde não há conselho o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Muitas vezes, ouvir uma palavra de encorajamento ou conselho de alguém que já passou por uma situação semelhante pode nos dar uma nova perspectiva. Confie em Deus e persevere. Se você chegou até aqui, já deu um passo importante na busca pela restauração do seu relacionamento. Deus está no controle, e Ele vê o seu coração. Ele ouve suas orações e tem poder para restaurar o que foi quebrado. Mas a vitória virá no tempo certo. Continue confiando em Deus. Continue orando e buscando compreender o outro com o amor que Deus coloca em seu coração. Lembre-se de que nada é impossível para Deus. Não importa o quão distante esse relacionamento possa parecer agora, Deus é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, lemos: Ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Creia nisso. Agora, quero te convidar a fazer uma oração comigo. Feche seus olhos e coloque seu coração diante de Deus. Senhor, eu coloco este relacionamento em tuas mãos. Peço por tua cura, por tua paz e por tua restauração. Ajuda-me a perdoar e a compreender, assim como o Senhor me perdoa e me entende. Molda meu coração conforme a tua vontade e dá-me sabedoria para agir com amor e paciência. Que o teu poder haja em nós e transforme o que está quebrado. Em nome de Jesus, amém. Se você se identificou com esta mensagem e está passando por algo semelhante, compartilhe sua história nos comentários. Eu gostaria muito de orar por você e pelo seu relacionamento. Lembre-se de que você não está sozinho e juntos podemos buscar a Deus por restauração. E se você quer continuar recebendo mensagens de esperança e orientação espiritual, inscreva-se no canal e ative as notificações. Isso vai garantir que você não perca nenhum conteúdo novo e que continuemos caminhando juntos nessa jornada de fé e transformação. Que Deus te abençoe.